Olá, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, né? E eu sou o Carlos e eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre essa data emblemática que foi aí o 13 de maio, né, de 1888, aonde a chamada Princesa Isabel, ela aboliu a escravatura no Brasil, né? O documento oficial, né? A Lei Áurea, né? Que ela assinou, ela aboliu o documento do Brasil. Só que essa concepção superficial da história, né? Da abolição da escravatura no Brasil, ela deve ser mais aprofundada, porque quem enfatiza realmente os chamados heróis, os grandes personagens da política, da história, né? A vinculação da história do poder, ou daqueles que estão no poder, né? Então, essa ideia de que a história é feita pelos homens do poder, ou pelos grandes heróis e tal, era uma versão, né, bem tradicional que predominou aí durante todo o século XIX, praticamente. E aqui no Brasil, pelo menos até a década de 70, claramente, essa concepção da história, essa visão positivista da história, na verdade, achava que a história era feita por grandes personagens, grandes heróis, cabendo registrar, né, essa marcha para o progresso da história empreendida aí pelos nossos heróis, entre aspas. Só que essa visão é muito restrita e superficial com referência à escravidão. Por que ela é restrita e superficial? Porque ela não analisa os grandes processos, né, que ocorrem, os processos no contexto econômico e social do Brasil. E esses processos que ocorreram no Brasil, com referência à abolição da escravatura, ela foi um processo, na verdade. Ou seja, o que é um processo? O processo é algo que tem início e chega a ser também a um determinado fim, né? Ele vai ao início e um determinado fim, ou seja, o início da escravidão no Brasil, né, que permeia aí a chegada dos portugueses, século XVI, né? E também o fim dessa escravidão oficialmente determinada aí em 1888 pela Lei Áurea. Mas esse processo, na verdade, que eu quero discutir é aprofundar, explicar um pouquinho mais para vocês, tá certo? Que a abolição da escravatura no Brasil não se deu apenas pela boa vontade da Princesa Isabel ou os ideais, né, de liberdade que veiculavam na Europa, né, desde o século XVIII com o Iluminismo. Enfim, a gente vai ter aí analisar alguns fatores que foi fundamental, que foram fundamentais, na verdade, muito importantes para que ocorresse aí esse processo da abolição da escravatura no Brasil. Então a gente vai perceber que a abolição da escravatura, ela vai decorrer de fatores externos, e esses fatores externos, tá, que vêm de fora, né, basicamente através dos interesses da Inglaterra, né, porque a Inglaterra ela se constituía aí no século XIX na maior potência capitalista do mundo, né? E a gente vai perceber que a Inglaterra vai exercer uma pressão política enorme no Brasil durante todo o período aí, desde o Brasil colônia até o período em que o Brasil passou pelo segundo reinado. Vai existir aí, variando de intensidade, lógico, uma pressão política da Inglaterra no sentido de que se abolisse a escravidão aqui no Brasil. E por que isso? A gente vai perceber já o primeiro indício disso com a chegada e a vinda, né, da família real aqui para o Brasil e a abertura dos portos em 1808, determinando o fim da exclusividade do comércio entre Brasil e Portugal, ou seja, o fim do exclusivo metropolitano. O que é esse exclusivo metropolitano?
é que a sua colônia só poderia comerciar exclusivamente com os representantes da metrópole. Era um monopólio, não existia liberdade do comércio no Brasil. O Brasil só poderia comerciar com os representantes da coroa portuguesa, ou seja, aqueles autorizados pela coroa portuguesa. E nesse sentido, era uma relação, de certa forma, de exploração em cima da própria colônia, mas que, com a abertura dos portos, deu-se fim, efetivamente, ao exclusivo metropolitano, ou seja, o pacto colonial entre Brasil e Portugal foi rompido, esse pacto colonial, e agora com a abertura dos portos, o Brasil poderia comerciar livremente também com os outros países, né? E dentro desse próprio abertura dos portos do Dom João em 1808, em 1810 também, foi feito um tratado de amizade, de comércio e navegação com a Inglaterra. E para perceber claramente, esse livre comércio implicaria numa taxa de importação diferenciada para os produtos ingleses, portugueses e os outros. Enquanto a Inglaterra, tá, ela ia pagar 15% só, você comprando produtos ingleses, você ia pagar uma taxa de imposto a mais, tá, de fora, de 15% para o produto inglês. Agora, de Portugal, seria 16%. E de outros países, tratado por outros países, representaria 24% de taxa alfandegária para ingressar aqui nesses produtos do Brasil. E ao mesmo tempo também, como a Inglaterra já estava produzindo muito, sobretudo na sua produção industrial em grande escala, a produção maquinofatureira feita através de máquinas, né, de tecidos e uma série de outros produtos também, exigiam mercados consumidores para que esses produtos pudessem ser consumidos. Então a Inglaterra tinha interesse de que efetivamente se instituísse aqui um trabalho livre no Brasil para que as pessoas pudessem comprar os produtos ingleses, efetivamente. Né, que elas comprassem esse produto ingleses. Então a Inglaterra, desde aí a abertura dos portos, o Tratado de Comércio e Navegação, né, ela já exerceu uma pressão no sentido de abolir a escravidão aqui no Brasil. E recebeu essa promessa, né, que foi abolida a Constituição do Brasil. E é interessante também perceber que mesmo que na época da independência também vai ocorrer por parte do governo brasileiro, da época, no período pós a independência, do primeiro reinado, né, logo no início, uma primeira Constituição, um projeto constituinte de 1823. Então, esse projeto constituinte de 1823, existiam cláusulas determinando aí, tá, uma já abolição gradativa da escravidão. Aos poucos ia se abolindo a escravidão, mas esse projeto não vingou, né? Você teve o fechamento dessa Assembleia Constituinte de 83 e uma Constituição foi outorgada. Ela foi imposta, então, pelo Dom Pedro I. E é interessante a gente perceber que já aí no decorrer desse processo, o reconhecimento internacional, né, da independência do Brasil, ou seja, ela deveria ser reconhecida pelos outros países, a Inglaterra ficou como intermediária desse processo que ia reconhecer a independência do Brasil pelos países europeus, né, diante de Portugal. E só que esse papel de intermediária da Inglaterra, ela receberia 2 bilhões de libras esterlinas pagos pelo governo brasileiro como a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Ou seja, o Brasil vai saldar a dívida de Portugal com a Inglaterra em torno de 2 bilhões de libras esterlinas por parte do governo brasileiro, como uma forma de reconhecimento da nossa independência, né, do Brasil. Então a gente vai perceber claramente aí que a própria Inglaterra tinha interesses claros no mercado brasileiro, tinha interesses em vender e ampliar o mercado brasileiro para os seus produtos, ao mesmo tempo em que ela conseguiu o reconhecimento da independência no Brasil e recebeu uma dívida
bilionária, né? 2 bilhões de libras esterlinas para ocorrer. Então a gente percebe que essa questão da abolição da escravatura do Brasil, a pressão externa inglesa que ela foi exercida desde a época da colônia, ela veio se prolongando, se estendendo, né? Inclusive agora no segundo reinado, né? A partir do segundo reinado, Dom Pedro II, e sobretudo a partir de 1850, a gente vai perceber algumas questões fundamentais aqui que vão buscar, né, gradativamente se abolir a escravatura no Brasil. Então, veja bem, como é que a gente vai perceber isso? A gente vai perceber, primeiro, essa pressão externa inglesa. Ela vai se tornar mais efetiva para a Inglaterra a partir de 1845, quando é decretada uma lei na Inglaterra chamada Bill Aberdeen. E essa lei Bill Aberdeen, ela proibia o tráfico negreiro internacional, ou seja, era proibido você transportar escravos para vendê-los no Brasil, ou vendê-los em qualquer outra região do Atlântico. O Atlântico agora existia uma proibição clara do tráfico negreiro. Autorizava a marinha inglesa a confiscar todos os navios em alto mar que transportassem escravos. E os traficantes iam ser presos e condenados pela coroa inglesa. Então o Bill Aberdeen foi importante. Isso daí, o que vai provocar esse Bill Aberdeen, gente? Esse Bill Aberdeen, ele vai provocar o encarecimento do preço do escravo. Se você depende, a fonte do escravo depende do fornecimento exterior, ou seja, que eles vinham da África, agora proibindo, barrando esse tráfico, ou dificultando esse tráfico pela proibição da lei inglesa, do Bill Aberdeen, o escravo tornar-se-ia muito mais caro. O preço dele aumentaria consideravelmente. E diante dessa pressão inglesa, portanto, a gente tem uma outra lei que vai proibir esse tráfico internacional de escravos agora aqui no Brasil, para o Brasil, já em 1850, chamada a Lei Eusébio de Queiroz. Posteriormente, gradativamente, a gente vai perceber também que, mesmo você tendo essa proibição do tráfico internacional de escravos, ainda assim existiu o tráfico interprovincial. Ou seja, muitas áreas decadentes já no sentido econômico, como por exemplo as usinas de açúcar do Nordeste e outras regiões do Norte também do país, certo? Eles vão, principalmente do Nordeste, e da região das Minas também, do século XVIII, também com a decadência da mineração e a decadência da produção açucareira no Nordeste, a gente vai ter um fluxo muito grande de escravos que vão ser vendidos para o novo centro da economia, no século XIX, que passa a ser, sobretudo, o latifúndio cafeeiro, ou seja, as grandes fazendas de café, que tinham aí em todo o estado de São Paulo, basicamente no Oeste Paulista, uma grande quantidade de poderosos barões do café, que era a elite agrária no Brasil, que detinha de fato e deteve de fato o poder econômico aí durante grande parte aí da República Velha. Mas a gente vai perceber que essas pressões também vão continuar, essa pressão vai ter continuidade, e apesar disso você vai ter as pressões do movimento abolicionista passando a ser maior a nível interno no país, é um fator interno, esse movimento abolicionista, são os profissionais liberais, os centros urbanos em geral, que vão assimilar as ideias de liberdade, os ideais iluministas provenientes da Europa, e vão lutar no sentido do fim da própria escravidão. Então a gente vai perceber em relação a isso, esse movimento e se tornando cada vez maior, e a partir da década de 70 você tem a lei do ventre livre. Quer dizer, você, a partir daquela data, os filhos nascidos de mãe escrava tornar-se-iam livres.
mas só após 21 anos. Ou seja, você entendendo que uma criança já passa a ser uma mão de obra produtiva a partir aí de 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, ela passa a ser explorada um grande tempo ainda, né? 10 anos a mais aí, passa a ser explorada essa criança, né? Esses filhos nascidos de mão escrava. E, inclusive, é interessante porque nessa lei, eles se tornariam livres depois da própria abolição da escravatura, depois da Lei Áurea de 1888, né? É só fazer uma conta. Você pega e soma aí 1871 mais 21 vai dar aí 1892. 1892 são 3 anos. Tem 89, 4 anos. 4 anos, certo? Depois da Lei Áurea. Mas, enfim, aí você tem essa lei do ventre livre, que é uma abolição gradativa da própria escravidão no Brasil. E aí você tem também a lei dos sexagenários, tá? A lei dos sexagenários, uma das anteriores aí da Lei Áurea, tornava os escravos com 60 anos ou mais, se tornava liberto, né? Tornava livres os escravos idosos. Ou seja, era uma lei que desobrigava o senhor de poder alimentar o escravo já improdutivo. Ou seja, libertava o senhor do direito, da obrigação de sustentar esse idoso até a sua morte, já que ele não representava mais, né, uma mão de obra que estava sendo produtiva, né? Então é interessante a gente pensar dentro dessas características das próprias leis abolicionistas, refletir sobre o caráter dessas leis, né? Elas aboliam gradativamente a escravidão, mas ao mesmo tempo, tá certo, elas não beneficiavam tanto assim o próprio escravo. Tá? Enfim, a gente vai ver isso que não beneficiaram basicamente nada, porque depois da abolição da escravidão não havia nenhum projeto social de inserção, né, do próprio negro, agora liberto, na sociedade brasileira. Não tinha trabalho nenhum, não tinha especialização nenhuma, são jogados às vezes dos centros urbanos, quando não eram de lá, quando eram do meio rural e foram para os centros urbanos, tá certo? Eles não conseguiam um emprego, passavam a viver da marginalidade, de um bico, de um trabalho ou outro, de carregador, enfim, de chofer de carroça, né? Dirigindo carroça, ele vai vendendo doce, enfim. Aí, quando você já tem o próprio escravo urbano, ele já está mais ou menos acostumado com esse habitat, com esse tipo de trabalho. E também a gente vai perceber que essa situação dos escravos foi bastante complicada. Então, veja bem, uma questão importante que eu acho que se deve salientar com referência ao 13 de maio, enfim, não ficar reduzido a essa concepção da princesa Isabel que assinou a Lei Áurea como se fosse um ato de boa vontade dela. Não interessa se ela é boazinha ou não era boazinha. Isso aí são fatores secundários na história. A história tem que ser analisada com mais profundidade, em sua conjuntura econômica, conjuntura social, conjuntura política, enfim. E nós percebemos claramente nesse sentido, né, dentro dessa conjuntura, a pressão política externa que a Inglaterra exerceu no sentido de abolir a escravidão no Brasil, porque necessitava de mão de obra livre, instituía mão de obra livre no Brasil para ampliar o mercado consumidor aqui para os seus produtos, né? Escravo não tem dinheiro, não recebe renda, ele não recebe receita, não recebe salário, né? Enfim, e para comprar esses produtos que a Inglaterra produzia já em grande escala, né, esses produtos, né, industrializados, ela exerceu essa pressão efetivamente interna aqui. E por outro lado também, a gente não pode deixar de mencionar, que nem eu já citei, que foi o caso
né, da pressão interna também que houve. Os próprios escravos, evidentemente, porque a própria condição de escravo já implica uma ideia de rejeição, né? Porque é um trabalho imposto, é um trabalho, né, obrigatório, e às vezes ele é acorrentado, ele é maltratado, ele é obrigado a executar essa tarefa. Então, por si só, a escravidão ela já representa uma forma de resistência do escravo a esse tipo de trabalho. E a gente vai perceber que essas formas de resistência do próprio escravo, elas se presenciaram desde o início. Né? Desde o início da escravidão no Brasil, a gente já percebeu essa resistência do negro à escravidão. Tanto do negro como do índio também, a escravidão. Qualquer um, também na qualquer época histórica, não existia uma resistência à escravidão. Ninguém vai aceitar passivamente a condição de viver como escravo. Né? Então, é uma questão fundamental da gente perceber é que houve uma resistência desses escravos aqui no Brasil desde a época lá da colônia, como por exemplo, alguns faziam corpo mole no serviço, faziam lá no engenho de açúcar, muitas vezes eles sabotavam as engenhocas, né, que eram onde se produzia pingas, engenhocas que falam, mas também existia a produção do açúcar, que era no engenho. O engenho era a fábrica de produzir o açúcar no Brasil colônia. Tá? E era trabalhado basicamente pelos escravos, que movimentavam isso daí, e muitos fugiam, a fuga, a formação de quilombos, também foram formas de resistência deles à escravidão. Né? E se a gente for pensar, além dessa luta deles, mesmo da organização deles, como formaram, por exemplo, o Grande Quilombo, o Quilombo de Palmares, que foi algo ímpar, né, no Zumbi de Palmares, e foi algo fundamental, aqui como símbolo maior da própria resistência negra à escravidão, né? Enfim, a gente vai ter esses movimentos que depois, a partir aí do século XIX, a partir aí da proibição do tráfico negro internacional, enfim, a gente vai perceber o crescimento de um movimento abolicionista, né, aqui no próprio Brasil, liderado aí pelas classes médias urbanas, tá, que vão efetivamente ser contra a escravidão. Mas é importante a gente perceber também, vou tentar definir de uma maneira mais precisa, o que vem a ser o próprio escravo. Né? O escravo, ele é um ser humano que ele se torna propriedade de outro, né? E, portanto, é objeto de outro ser humano e passa a ser aquele que é o proprietário do objeto, pode fazer o que quiser com o objeto, né? Então, evidentemente que o próprio escravo, essa pessoa perda da liberdade, ele se torna cativo, ele está preso. Aí ele passa a ser vendido no mercado. Quando ele é vendido no mercado, ele se torna propriedade do outro, porque ele é um escravo mercadoria, né? Um escravo que está no mercado para ser vendido. Né? Então eles vinham, as nau-negreiras vinham e traziam os escravos aqui para o Brasil. É certo? Mas essa escravidão, ela existiu também fora da época do período moderno, né? Que vai do século XV ao século XVIII, período moderno, período de transição para o capitalismo. Né? A gente vai perceber que era muito comum na antiguidade, por exemplo, a conquista de escravos através das guerras, né? As guerras de conquista, aqueles povoados dominados, a população era aprisionada e depois era vendida, levada para Roma, por exemplo, e vendida como escravos, né, onde, né, os próprios cidadãos romanos, né, eles vão adquirir esses escravos. Agora, se a gente for pensar bem, esse tráfico negreiro que vai ocorrer, né,
ele perdurou aí durante grande parte dessa Idade Moderna, né? E iam adquirir os negros lá na África, estimulavam as chamadas guerras intertribais dos negros lá na África. E uma questão fundamental também é que muitas vezes eles chegavam lá e incentivavam as guerras intertribais, né, entre os africanos, existiam reinos, né, e muitas vezes existia escravidão entre os próprios africanos, mas eles incentivavam ainda mais essas guerras intertribais, né, e depois eles conseguiam um cativo, né, a baixo custo, através do próprio escambo, né? Ou eles levavam uma garrafa de aguardente, ou levavam uma quantidade de fumo, enfim, trocavam por qualquer objeto, por uma faca, enfim, um outro material europeu, né? Que eles necessitavam, se realizavam através desses escambos, né? Então, esses escravos, eles se concentraram em diversas atividades econômicas, foram a mão de obra predominante, né, nos polos da economia do Brasil, durante aí a época do Brasil colônia e do Brasil império, né? Então a gente vai perceber que durante o século XVI e XVII vai atender os engenhos nordestinos, vai abastecer os engenhos nordestinos, quer dizer, as fábricas de açúcar do Nordeste. Durante o século XVI, a mão de obra predominante foi escravos vindos, tá, da África. No século XVIII, o desenvolvimento da mineração na região das Minas Gerais. Né? Com o desenvolvimento do século XVIII da mineração na região de Minas Gerais, o grande foco da economia passou a ser um grande mercado também, onde se vendiam muitos escravos. E o eixo da escravidão vai para o século XIX, vai ser transferido aí para as fazendas de café, aqui na região de São Paulo, mais para o sul, enquanto a mão de obra predominante, tá certo? Aí na sociedade brasileira do século XIX, né? Nessa época em que vai ocorrer a abolição da escravidão. E é interessante perceber também que esse processo da abolição da escravatura, né, ela ao mesmo tempo estava preocupada com uma transição para o trabalho livre, né? Ou seja, como é que você vai existir o trabalho livre? Você tem também, fora esses locais onde se tem, em outras áreas onde não eram o eixo central da economia, ou seja, o engenho nordestino do século XVI e XVII, Minas do século XVIII, né? As regiões cafeeiras de São Paulo e na Baixada Fluminense, né, do século XIX. Mas as outras regiões, você tem um trabalho livre, da mão de obra livre nacional que utilizava lá. Você tem muitas pessoas que vão um trabalho livre na mão de obra pobre nacional, que também ocupava o trabalho em outras regiões onde não era predominante esse tipo de trabalho. Mas, de certa maneira, a gente tem, a partir de 1850 e sobretudo de 1870, a gente vai ter um processo de unificação da Itália enquanto Estado Nacional. A Itália surge enquanto Estado Nacional em 1870. E a partir de lá, na própria Itália, você tem um norte industrializado que atrai mão de obra do próprio sul. O sul expulsa muita gente lá das terras e eles vão trabalhar nas indústrias, né, na região de Milão, ali no norte da Itália. Só que não tem emprego para todo mundo. E, ao mesmo tempo, aqui, queria uma mão de obra alternativa para substituir o escravo nas fazendas de café do Oeste Paulista e na Baixada Fluminense.
Então, se desenvolveram políticas, fizeram acordos, o segundo reinado com o novo governo da Itália. Venha para o Brasil, o país do futuro, o país das suas maravilhas, o novo mundo, encontre o seu paraíso, incentivando tremendamente a imigração para o Brasil, para a substituição da mão de obra escrava nas grandes fazendas de café, nas plantações de café. E é interessante porque esse projeto e essa política de promover a imigração, principalmente da Itália, mas também em épocas posteriores também vieram países, povos de outras origens, né, para cá em busca de uma nova vida, a gente vai perceber, claro, que aqui no Brasil a elite agrária aqui no Brasil, de certa forma, que é a elite brasileira, existia um grande preconceito dessa elite com referência à mão de obra livre nacional. Brasileiro é acomodado, é preguiçoso, é filho mestiço de índio com negro e que não sei o quê. E na verdade esse tipo de gente não é muito bom para ocupar, né, esse serviço. Nós vamos dar para a pessoa mais disciplinada, acostumada ao trabalho, né, o europeu que está vindo aqui para substituir o escravo. Né? E a gente vai ter claramente, nesse sentido, uma ideia muito complicada, né? Uma ideia de tentar, dessa época, uma época posterior também, já uma política já racista, de buscar tentar o embranquecimento, né, da raça através da miscigenação entre os povos, enfim. Né? E nada justifica esse preconceito e esse racismo contra o próprio negro ou a mão de obra livre nacional, tá certo? Mas você tem leis da Europa lá, uma visão, desde o período moderno, uma visão completamente etnocêntrica europeia. Então, a visão europeia é etnocêntrica, eles são o centro do mundo e, portanto, o restante são inferiores. Só que, claramente, a gente vai perceber que cientificamente, tá, em termos fisiológicos, né, os homens são iguais, quer seja ele da cor da pele, tá certo? Não nos torna nem pior e melhor. Todos são iguais no sentido fisiológico. Então, não há diferenciação alguma. É interessante a gente perceber isso e quebrar essa ideia, esse preconceito que muitas vezes ainda existe na cabeça de muita gente por aí, aqui no Brasil. E veja bem, e a questão que se coloca ainda, que se cabe salientar, é que os negros, depois de libertos da escravidão, eles foram jogados à própria sorte. Não havia, que nem eu já comentei com vocês aqui anteriormente, nenhum planejamento estatal para poder absorver, né, essa grande quantidade de mão de obra de negros que foram libertos e que se correram para os centros urbanos e começaram a viver de bico e tal. Não houve nenhuma programação, não houve um projeto de reforma agrária, por exemplo, para chegar e poder estabelecer, tá certo, as terras e com condições para que eles pudessem, né, produzir na terra e pudessem desenvolver e contribuir para o aumento da produção da economia do país. Não houve efetivamente nada dessa preocupação, eles foram jogados à própria sorte, né? Muitas vezes não tinham especialização nenhuma, tinham que viver de biscates, exceto aqueles escravos urbanos, mas aqueles que vinham, né, do campo, né, dificilmente conseguiriam sobreviver. Então foram formando aí favelas, foram formando morros, foram formando, passaram a viver, aonde falaram, né, em mucambos, em cortiços, que passaram a viver da marginalidade, enfim. Não houve uma preocupação estatal. Eles foram jogados à própria sorte e também ainda continuaram a mercê de um preconceito social extremamente odioso, né? E insustentável do ponto de vista humanista e moral.
Então, e até o próprio Gilberto Freire, né? O sociólogo Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, ele vai dizer claramente que muitos negros, eles preferiram, né, continuar servindo os seus senhores em troca de moradia e alimento, porque para onde que eles iam? Né? Então muitos preferiram aí continuar também vivendo na condição, servindo os senhores, agora não mais como escravo, mas servindo os seus senhores em troca dessa moradia e comida, né? Porque eles iam viver como? Iam comer como? Agora não, o senhor não estava desobrigado de sustentar o próprio escravo, agora ele estava livre, teria que se virar, né, para poder sobreviver. Então muitos preferiam continuar lá, né, morando lá no sobrado do senhor, prestando serviços lá na fazenda, do que se aventurar aí em qualquer outra região urbana para poder viver. Enfim, agora uma questão fundamental para a gente perceber também, e vou voltar a frisar, que são esses fatores internos também que são responsáveis pela abolição da escravatura, ou seja, que exerceram uma influência significativa e foram fundamentais para que possibilitasse o advento o fim da escravidão no Brasil. A questão fundamental foi o fortalecimento do movimento abolicionista, que a gente percebe que vai ocorrer a partir da década de 80, 70, mas mais 80 principalmente. Você tem uma imprensa abolicionista já, claramente, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E há um incentivo à fuga, planos à fuga, à formação de quilombolas, né? Você tem aí sociedades de quilombolas, sobretudo no Rio de Janeiro, a gente percebe a formação desses quilombolas lá na Floresta da Tijuca, né, que é a comunidade de negros fugitivos que passam a morar naquela região. Muitas vezes organizações abolicionistas, né, chegam e começam a planejar fugas em massa dos escravos para que eles pudessem ir para o Ceará. O Ceará já havia abolido a escravidão em 1884. Então, o papel dessa classe média urbana, desse movimento abolicionista, né, fazendo esse movimento abolicionista, sobretudo, né, foi fundamental no sentido da abolição da escravatura. Uma outra questão também pressionou de uma forma intensa a abolição da escravatura, que foi a questão econômica. O escravo se tornou uma inviabilidade econômica para a manutenção da escravidão. O preço do escravo era muito grande. Começou a se tornar cada vez mais caro. Tá? Então, aí os próprios setores, né, de grande parte aí dos filiados ao Partido Republicano Paulista, que dominava a arena política aqui no Brasil, né, os perrepistas. Esses perrepistas, eles, grande parte, eram liderados aí pelos fazendeiros do Oeste Paulista, que já estavam utilizando a manutenção a utilização de mão de obra imigrante, dos italianos, sobretudo a partir de 70, né? Essa massa de italianos vinham aqui no Brasil e trabalhavam nas fazendas de café na forma sob o regime de colonato. Forma de colonato. O que vem a ser, né, esse colonato? É o seguinte: o indivíduo chega sem conhecer a língua nem nada, ele assina um contrato feito pelo fazendeiro, né, orientado lá pelo seu advogado e tal, e nesse contrato ele é obrigado a trabalhar lá determinadas parcelas de terra, trabalha naquela terra, planta, cultiva, e depois, produção, ele chega e dá parte daquela produção, né, para o proprietário, paga lá parte da produção, como se fosse uma espécie de meeiro dentro dessas relações. Mas era uma relação de colonato, onde eles poderiam ficar com parte da produção. Entretanto, houveram muitos casos em que os próprios produtos de alimentação do início sempre eram adquiridos na venda, que essa venda era de propriedade do fazendeiro.
Então o que acontecia? Acontecia que esses colonos migrantes, muitos deles ficavam presos pela dívida junto a esses armazéns, essas vendas que os fazendeiros trabalhavam, né? Então não era uma situação realmente tão confortável assim para grande parte desses imigrantes italianos que vieram trabalhar aqui sob o regime de colonato, né? Aqui no Brasil, nas fazendas do Oeste Paulista. Tá? E é interessante a gente perceber que esse processo, esses fatores internos, já havia uma preparação de substituição da mão de obra livre livre imigrante pela mão de obra escrava, né? Porque no Oeste Paulista, principalmente, os fazendeiros, eles já tinham, desde a década de 50, do século XIX, eles já tinham deixado claramente, já tinham promovido, né, imigração que trabalhava ao mesmo tempo com os escravos das fazendas, né, de café. Né? Eles já iam ao mesmo tempo, desde 1850 já havia esse regime de trabalho aí nas fazendas de café em São Paulo. Tá? Então, a gente vai perceber que esses fatores internos, aliados à pressão política inglesa, foram efetivamente responsáveis, tá, pela abolição da escravatura no Brasil. Contribuíram de uma forma significativamente. Sem todo esse contexto que eu acabei de comentar com vocês, de conjuntura econômica, de conjuntura política, tá certo? A gente fica muito pobre analisar a questão da escravidão dizendo que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque ela era boazinha. Legal? Então espero ter contribuído para que vocês pensem um pouquinho sobre esse processo, como foi esse processo de abolição da escravatura no Brasil. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.